glória a Deus. Mas se não, toca o barco, porque você foi chamado e é você que tem um compromisso com Cristo. Amém. Ô Edson, que quando Paulo deu essa palavra para Pedro, Pedro chegou e falou: alto lá, Paulo, eu sou ungido do Senhor, eu sou o cara. Você não viu o que Cristo falou comigo? Cristo falou comigo que ia me dar as chaves do rei, alto lá. Não teve essa atitude, pelo contrário, uma atitude de humildade. E que Deus nos dê sempre na nossa vida cristã esse espírito de reconhecer que somos servos, que quem quiser ser o maior, seja o que sirva, e que é esse cuidado, esse guardar do coração, que é um desafio de vida cristã diária, por todos sempre. Porque até quando você falou dessa questão de institucionalização da igreja, o que houve agora nesses últimos tempos com muita força? Essa questão de hierarquizar os ministérios. Apóstolo, bispo, pastor, profeta, não existe isso na Bíblia, gente. Isso é paganismo, isso é algo que veio lá de Constantino. Se você estudar sobre o papado, como começou o bispo de Roma, tomar a preeminência em relação aos outros bispos e se achar como se fosse o bispo especial, que tinha o direito de mandar nos outros bispos. Isso começou lá com Constantino, isso é paganismo. Então, essa hierarquia que foi construída hoje, principalmente no chamado meio neopentecostal, deixa eu te dizer uma coisa: apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor, segundo o que Paulo fala em Efésios, são dons de serviço que Deus, o próprio Deus, deu à igreja para edificação do corpo de Cristo. E não existe esse negócio: o apóstolo é maior do que o pastor, o apóstolo é maior do que o profeta. Não. E quando a Bíblia usa os termos bispo, presbítero e pastor, todos esses três termos se equivalem. O bispo significa episcopoi no original grego, que é tipo um superintendente. O presbítero é presbíteros no grego, que significa tipo um ancião. E o pastor, a palavra pastor, é um cuidador de rebanho. Então, na verdade, fala de três pessoas: pastor, bispo e presbítero, que exercem a função de cuidar do rebanho. E os outros ministérios que Paulo fala também de dom de socorro, misericórdia, que ele enumera nas suas outras epístolas, são tudo dons para o serviço. Nunca para mandar. Não é uma cadeia de autoridade hierárquica que diz: eu sou o cara, todo mundo tem que me obedecer, e ai de quem não me obedecer, porque eu sou ungido do Senhor. E isso nós estamos distorcendo as Escrituras. Esse é um erro doutrinário sério que nós temos incorrido nos últimos dias. Os líderes que se acham, inclusive, como que donos da igreja, donos do rebanho. Longe disso o texto que o pastor Gilberto leu, de Pedro, que eu tenho que ser de livre coração, com amor e me considerando como que o menor de todos. Foi isso que Jesus ensinou e que como eu disse, eu acho que muitas vezes nós não entendemos muito bem. Deixa mais alguém falar. Fernando, eu só queria pedir perdão para vocês que eu não consegui entrar nas conferências anteriores, que eu tinha perdido, deu toda essa confusão nesse outro aplicativo, tive que baixar, e hoje entrei atrasado. Mas eu estou aqui junto com vocês para aprender. O pouco que eu ouvi hoje foi esclarecedor. Eu estou bem nessa linha mesmo, estou estudando muito isso e buscando a Deus, buscando em Deus essa questão aí, entendeu, Fernando? Ficou muito claro para mim o pouco que eu ouvi meia hora. A partir do final da última meia hora, tem sido muito esclarecedor para mim essas nossas reuniões, viu? Que bom. Amém. Amém. Depois o Gilberto pode passar para você o conteúdo que foi gravado.
Mas é sempre bom ter você conosco, viu, meu irmão? Para mim também é muito bom. Eu tenho muita saudade de você, Fernando, da Lili, da Liliane, de todo mundo, né, da galera. Já faz o quê? Mais de 30 anos que a gente não se vê, né? Quero ver se eu vou a Belo Horizonte esse ano, vou ir na sua casa para te visitar, tá, meu querido? É um prazer. Amém. Deus te abençoe. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu lembro uma passagem que Jesus, os apóstolos estavam perguntando quem seria o maior. Isso. Jesus disse: com vocês não será assim. Quem tem a intenção que sirva. Eu gosto muito quando Jesus fala assim, dessa fala de Jesus, porque eu não consigo entender exatamente da onde toda essa bananada de hoje. Porque exatamente essa ideia. A ideia, lógico que nós temos um irmão ali com uma capacidade de gerenciamento, de organização, é uma coisa. Verdade. Uma vocação, uma coisa mais tal. Mas assim, o nível é todos irmãos, cada um cuidando tal. E às vezes eu vejo que isso extrapola. Porque, veja, a própria palavra do Senhor Jesus Cristo, e com vocês não será. Isso nos ensina que entre nós, de igual modo, tem que haver aquele respeito mútuo de dizendo, o irmão tem um dom, tem uma vocação, ele tem uma característica. É Cristo que está nele, nessa característica. E cada um respeitando. E fazer uma somatória de cada indivíduo. Daí o reino está crescendo, aí o reino está se desenvolvendo, a igreja está se incorporando e está amadurecendo. Quando nós vemos essa coisa, uma das coisas que eu tenho me incomodado, exemplo lá em Salmos, que foi lido, sobre essa questão de pegar a criança, lá o filho e jogar na pedra, você vê mais acima o contexto que eles estavam pedindo para eles cantarem, louvarem ali numa terra que era Babilônia. Sim. E eles não tinham como ter isso no coração e tal. Daí você vê ali que o texto ele usa essa fala, assim, mas no sentido, mas como que nós podemos fazer isso? É como se fosse pegar uma criança e jogar na pedra. Não é que vai fazer, é uma coisa dizendo que não tem como fazer. Usando uma coisa extrema, dizendo que não tem como adorar num lugar que seria a Babilônia. Do bom modo, hoje eu vejo as pessoas usando muito, e olha, eu fico assim, de coração apertado. Malaquias. Como hoje se usa Malaquias? Como gosto de falar de Malaquias? Mas ninguém fala da exortação que é feita para o sacerdócio em Malaquias. Verdade. Ninguém pesa, ninguém chega, puxa para si e fala, eu estou sendo um péssimo sacerdote, eu estou extorquindo, eu estou roubando o povo, e assim eu roubo Deus, assim eu oprimo o povo, assim eu estou... assim. Mas usa um negócio lá distorcendo tudo e tal, e o importante é que todo mundo fica rindo. Eu fico assim, eu não consigo entender isso. Ô Edson, deixa eu só te dar uma palavra. Se você for ler o texto de Malaquias, nós não vamos entrar aqui, é grande, o Gil já pediu a palavra lá. Mas se você já notou o contexto, que depois nós podemos falar um pouco sobre esse assunto, que tem um tanto de contradições e de falas distintas nesse sentido. Mas o texto de Malaquias, você já notou que fala que é a nação de Israel que estava roubando? Não é a igreja. Vós todas, a nação toda, vocês estão me roubando, a nação de Israel. É um total. Mas isso é um texto também que tem sido muito mal interpretado. Muito mal. Foi totalmente... Eu já ensinei durante muito tempo sobre isso equivocadamente. Na minha inexperiência, na minha ingenuidade, por também estar dentro do contexto religioso. Quando você está dentro do contexto religioso, o que acontece? É como se fosse uma situação de um rio que está indo numa direção e você nadar contra ele é difícil, porque você vai numa igreja, ensina aquilo, você vai na outra, ensina daquele jeito. Enquanto você não amadurece e entende um pouquinho de hermenêutica, você não entende. E isso se transformou num ensino muito manipulativo também. E como você falou, antes, os profetas e os sacerdotes tinham sido muito exortados também em relação ao tipo de oferta que eles estavam trazendo. Isso é uma verdade, mas hoje nós não temos como, nós vamos depois falar nesse assunto. Pode falar, Gilberto. Então, sobre o que o Edson falou aí, em relação àquele texto, né, que Jesus falou, com vocês não será assim,
A Bíblia, pelo contrário, em algumas outras passagens, se não me engano, acho que foi até Paulo que orienta, o Pedro, agora eu não lembro, mas falando que nós devemos ser superior, colocar as pessoas, os irmãos, como superior a nós mesmos. Quer dizer, esse respeito sempre de humildade, e não nós nos sentimos superiores a alguém, mas sempre que o outro possa, né, ser superior a nós. Quer dizer, sempre você... mas também não naquela questão de competição. Nós não estamos na igreja para competir, né? É a mesma situação como demonstra o corpo de Cristo sendo o corpo, o braço, o pé, a mão. Não tem como, o nosso corpo ele é unido para fazer o bem a si mesmo. Se a gente querer competir a mão com a outra mão, o pé com o pé, não existe isso. É uma harmonia, tem que haver harmonia, só que a cabeça é Cristo. Essa que é a questão. Amém. O pessoal não quer ter a cabeça Cristo. Eles querem ter a cabeça de si mesmo. E aí, eu sempre digo, né? É aquele negócio da lojinha do Ipiranga. É aquilo que é conveniente. Aquilo que é conveniente eu trago. Aquilo que não é conveniente eu rejeito. Mas não é esse trazer e rejeitar. A gente tem que ver o que Deus está falando para nós. E se é para nós, como aqui foi comentado, né? E que contexto está falando, para quem está falando. Interessante, Gilberto, que essa passagem, rapidamente nós não vamos ter tempo para falar sobre isso, mas esse assunto de submissão hoje na igreja é outro assunto que tem sido altamente manipulativo. Ou seja, você tem que submeter de todo jeito, sem questionar o ungido do Senhor, o camarada que é o grande líder. E esse contexto de submissão, a mesma Bíblia que fala que a gente tem que submeter a autoridades, lá em Romanos capítulo 13, fala que nós devemos sujeição uns aos outros, a todos os membros do corpo de Cristo. E essa sujeição deve ser sempre no Senhor. Então, esse é um dos instrumentos de maior manipulação hoje na Igreja de Cristo. Porque se você não submeter a mim, sabe o que vai acontecer? A terra vai te engolir como Datã, Coreia, Abirão, lá em Moisés. Os submissos, a terra engole. E é esse o ensinamento. Você está levantando contra o ungido de Deus, você é rebelde, você não tem aliança, Deus vai te castigar, e aí se torna um ensino altamente manipulativo. Então, isso traz muitas feridas. Como eu tenho conhecido pessoas no corpo de Cristo machucadas por causa disso. Você tem que submeter cegamente. Enquanto que o que a Bíblia ensina é realmente a submissão todos uns aos outros, respeito, como você disse mesmo, o Edson também falou, há pessoas que Deus tem dado a eles a questão de ter que cuidar do rebanho, e eu devo ter uma atitude de honra, de respeito, com alguém que está se preocupando com a minha vida, com alguém que está tentando me discipular, me ajudar, me guiar, como fala o escritor de Hebreus, mas eu não posso ter uma atitude nunca de me colocar de uma maneira de um jugo, de um tirano, de dono das ovelhas, e dizer, olha, você tem que submeter a mim, porque eu sou o cara. Porque a sujeição bíblica que Paulo fala, todos nós temos que ter submissão uns aos sujeitai-vos uns aos outros. É o que a Bíblia fala. Não é uma classe especial, o clero, que existe, como foi colocado nos últimos tempos, uma classe especial, o clero, em que lá embaixo está o povo estratificado, como diz Ed René, e você é o povo, e existe... Não, a Bíblia fala que todos nós somos reis e sacerdotes, todos nós recebemos a unção do santo, todos nós temos o Espírito Santo que nos dirige, e nós podemos ter irmãos que, de repente, por um período, Deus deu a eles uma sabedoria, um dom que, de repente, eu não tenho, que cabe a mim, espontaneamente, honrar, respeitar aquela pessoa, enquanto ela está fazendo um trabalho sério, idôneo e bíblico e de acordo com o Senhor. Mas o espírito de humildade tem que ser com todo o corpo. Eu nunca posso ter uma postura de querer me achar dono da igreja, dono das ovelhas, e quem não submeter a mim, Deus vai castigar. Deus vai pesar a mão. E se você sair da igreja que eu pastoreio, a maldição, Deus vai te castigar também.
Irmãos, a igreja de Cristo é corpo. Não é um curral, não é um reduto pessoal, um projeto pessoal de poder de um determinado líder, de um determinado pastor, não. A ovelha é de Cristo, foi Jesus que pagou o seu sangue na cruz por cada ovelha, por cada um de nós. Ele é o supremo pastor, como disse Pedro, o pastor Gilberto leu. A ele nós devemos toda a honra e toda a glória. Então é muita manipulação e que Deus nos ajude. Deixa eu falar, vocês falarem. Mais alguém aí? Se não, queridos, a nossa intenção aí é prosseguirmos. Mas que bênção, irmãos. Agradecemos aí a participação de todos vocês. Então, graças a Deus, nós estamos aqui, foi gravado, então quem perdeu alguma parte aí nós vamos poder editar, mas tenham paciência, porque hoje eu estava gravando lá na instituição também, para cada hora mais ou menos de gravação, você gasta 4 para editar, dependendo de fazer um trabalho, né, pelo menos o melhor possível. E eu não sou tão profissional assim, mas eu tento fazer o melhor. Amém. O primeiro vídeo já está lá, o primeiro encontro daquela primeira quarta-feira, se não me engano, foi quarta ou domingo? Domingo, né? Foi domingo. Nós já estamos aí, ó, já tivemos um encontro no domingo, depois nós tivemos um encontro na quarta, nós tivemos um encontro na sexta, que recapitulamos o que tinha na quarta, e hoje. Então já são 4 encontros, tá? Terça-feira, só lembrando, Gil, que nós vamos entrar no 4º princípio hermenêutico. Ok. Já dá só o título desse princípio aí. Nós vamos falar na quarta-feira sobre que a gente precisa sempre analisar as Escrituras segundo o caráter de Deus e os seus atributos. Amém. É um assunto que é bem amplo também, nós vamos discorrer bastante coisa sobre isso. Sempre analisar as Escrituras de acordo com o caráter de Deus e os seus atributos. Nós vamos entrar um pouquinho sobre os atributos de Deus, o caráter de Deus, doutrinas que nós podemos rechaçar logo quando a gente lê, baseando-se no caráter de Deus. Deus é assim? Só para os irmãos uma introdução leve. Tá joia. Bênção. Queridos, uma feliz Páscoa para todos vocês. Que obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Graças a Deus, nós não somos mais os mesmos, porque Jesus passou na história da nossa vida. Amém. E nós precisamos perseverar, porque os dias são maus, né? A Bíblia fala isso, que os últimos dias seriam dias difíceis, mas com o Senhor nós podemos vencer assim como Ele venceu. Apesar, né, que, como Ele disse, no mundo tereis as aflições. Que Deus te abençoe e nos vemos aí no próximo encontro. Então, fiquem ligados, se quiser convidar mais alguém, mas já se prepara mais ou menos lá por 19h15, já começa mais ou menos a entrar na sala para todo mundo estar junto, começar junto aí 19h30. Beleza? Amém. Deus abençoe. Amém, Gilberto. Valeu. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Um abraço. A paz do Senhor para vocês. Tá jóia. Por também, paz do Senhor. Dá-me Jesus, dá-me Jesus, dá-me Jesus. Ele é tudo que eu preciso pra continuar. Em Romanos 8:38-39, nada criado pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus, meu Senhor. Eu não vou deixar nada, eu não vou deixar ninguém parar a minha paixão por Jesus. Dá-me apenas Jesus em minha oração. Eu tenho tantas dívidas contigo, Senhor. Tem sido teu amor que me segura quando eu andava pelo vale da sombra da morte. Tu és a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Salmo 3:5. Tu tens sido a fonte de salvação. Isaías 12, versículo 3. Tu és a luz do mundo. João 8, versículo 12. Tu és
Jesus. Oh, eu te amo, Senhor. Libera o primeiro amor. Eu quero viver todos os segundos de cada dia no primeiro amor. Jesus, eu quero quando eu morro, Espírito, esse cara amava Jesus demais. Sou isso na pedra no cemitério, Senhor. Sou isso, Espírito, que esse camarada amava Jesus demais, demais da conta.